boa noite a todos vocês, boa noite, sejam bem-vindos, sejamos bem-vindos, né? E já aqui conosco a Maria Aparecida Oliveira, a Ivana Santa Rosa, sejam todos bem-vindos, com a graça de Deus, mais uma oportunidade, né? De estarmos então juntos nesta sexta-feira que antecede um fim de semana, que parece vai ser meio quentinho, mas a previsão é para que rapidamente a temperatura então baixe um pouquinho, né? E a gente possa então refrescar e torcer para uma chuva para baixar um pouco a poeira, que a umidade, né, do ar também está muito baixa, então começamos aquele problema no nariz, ficar ressecado, precisamos tomar mais água, então nos cuidando, tendo sempre os devidos cuidados para que no dia a dia tudo possa transcorrer bem conosco, né? Hoje, então, nós temos aqui no nosso encontro, continuando o capítulo 8º, né, do Evangelho, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. O assunto hoje é pecado por pensamento, adultério. Então, hoje nós vamos ver o pensamento que ele pode, né, nos comprometer, assim como pode nos tranquilizar, pode também nos comprometer, sempre lembrando, claro, que são os pensamentos que ditam o nosso comportamento, nossa maneira de ser, os nossos atos, enfim, aquilo que nós falamos. Então, sempre tendo os devidos cuidados, né? E hoje também temos aniversariantes do dia. Aqui a Nilza Guastali, né, a esposa do Ronaldo Guastali, que eu comecei a trabalhar no Banco Itaú com ele, com o seu Jim também, que está no Ceareiros de Jesus, isso em 1976. Faz muito tempo, né? Muitos de vocês não tinham nem nascido ainda. E aqui nós temos também o Cido Camargo, o Roberto e Tabata Machado. Então, um grande abraço para todos vocês pelo aniversário de hoje. Muita saúde, muita paz, muita luz, tá? E também celebrando aqui, felizes pelo testemunho do nosso querido Nelson Militello, companheiro do Banco do Brasil. Grande abraço para você, Nelson. Então, Nelson e Adriana Lúcia de Souza completando hoje 15 anos de casado. Olha que bacana. Deus abençoe e continue abençoando a união de vocês, né? Sempre, sempre no caminho do bem, compartilhando sempre o amor. Isso é muito bom. Joana de Ângeles hoje traz-nos a seguinte pergunta, né? O livro Joana de Ângeles Responde, a pergunta número 37. Como se manifesta e qual o roteiro do arrependimento? Claro que o arrependimento vem depois daqueles atos, né, que muitas vezes fazemos impensadamente, né, naqueles instantes de perda da serenidade, da tranquilidade, falamos sem refletir. Então, muitas vezes acontece de nós ofendermos sem ter até a intenção, pode ser, ou falarmos o que não devemos. E vem depois o arrependimento, ou nos atos mais graves que nós sabemos, né, que podem acontecer e acontecem, e depois vem o arrependimento. Aqui a pergunta, então, como se manifesta? Qual seria esse roteiro do arrependimento? Não é? E Joana de Ângeles vai nos falar, então, daqui a pouco, ok? E aqui conosco também mais alguns dos nossos queridos amigos, ou seja, vocês mesmos, né? Claro. Então, vamos lá. A Maria Aparecida de Oliveira, a Ivana Santa Rosa, Espírito Santo, Fábio Luiz de Oliveira mandando boa noite para todo mundo, a Nandinha Escaramal também conosco, a Cacilda Cassiano, né, mandando boa noite a todos com as bênçãos de Deus, que bom, com certeza. Também a Leonice Oliveira mandando o seu boa noite, a Lúcia Selim mandando paz para todos nós, muito bom, muito bacana, né? Então, estamos aqui, claro, unidos e reunidos, para que possamos adentrar agora à noite, tranquilamente. Também o Carlos Santana aqui, curtindo o nosso programa, a gente agradece bastante. Vamos ver então o que nos diz o Evangelho de hoje. Evangelho de hoje, pecado por pensamento, né? Vamos ver. Pecados por pensamento, adultério. Vamos lá. O Evangelho de hoje é de São Mateus, no capítulo 5, versículos 27 e 28. E nos diz: Aprendestes o que foi dito aos antigos:
não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver lá olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. São Mateus capítulo 5. E aí vamos ver então o que nos diz o Evangelho a respeito disso, né? A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção própria, mas em um sentido bem mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo o mau pensamento, como por exemplo nessa passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras entre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Esse Evangelho de São Marcos, no capítulo 8. A verdadeira pureza, então, não está somente nos atos, mas no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente a essa questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, se não seguido do efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma empenhada no mau caminho avança na vida espiritual, esclarece-se e se despoja pouco a pouco das suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar, e ele não cederá se apresentar ocasião para satisfazer o mau desejo, e depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura ocasião para o ato mau, e se não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta a oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela em que vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito. Na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Evangelho de hoje: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, e o assunto de hoje: pecado por pensamento, adultério. Pois é, está aí. E na realidade, o que nós podemos entender, o que nós também já vimos, já falamos, já discutimos aqui outras vezes, a respeito da questão do pensamento. O pensamento, ele é criador. O pensamento, ele tanto pode elevar como ele pode rebaixar, como pode levar a atos irresponsáveis, a situações muito complicadas. Então iniciou-se aqui o Evangelho falando daquela passagem, onde diz que pecar por pensamento, aquele que tiver um mau pensamento por uma mulher, que foi o caso citado, mesmo tendo esse mal, esse já pecou por pensamento, por ter este pensamento. E aí vem uma outra lembrança de algo que nós já dissemos antes também, a questão da justiça dos homens, a questão da justiça de Deus. Para nós, os homens, nossa lei civil,
tantas e tantas coisas não são sequer citadas, mas para Deus são extremamente importantes porque diz respeito, claro, ao nosso adiantamento, ao nosso comprometimento com o adiantamento moral e espiritual que nós precisamos trabalhar todos os dias. E nós vimos que nesse caso especificamente um mau pensamento, e ali quando se falou em adultério, quando se citou o caso do adultério, também foi colocado que eles, Jesus à época, né, até pela questão das palavras, pelo vocabulário hebraico, né, uma palavra poderia e tinha muito significado. E aqui nós devemos entender como no sentido amplo dos maus pensamentos, de pecar por maus pensamentos. Não só por desejar a mulher do próximo, mas desejar o mal ao próximo, né? Por simplesmente pensar em prejudicar alguém, pensar em roubar, são também faltas graves. E indica o quê? O próprio Evangelho assim diz: a imperfeição de nossa alma. Ainda estamos imperfeitos quando pensamos nessas situações. Daí vem o pecado por pensamento, o erro pelo pensamento. E estabelece o próprio Evangelho ali situações onde, por exemplo, o pensamento ruim, né? Quem tem o pensamento ruim, mas resiste bravamente, tentando eliminar até esse pensamento, né? Já tem um mérito pela luta pelo seu progresso, né? Aquele que, todavia, né, pensa e faz, aí já está muito, muito comprometido, né? E não falar então daqueles que pensam absolutamente no bem, onde o progresso já está feito. Aquele que pensa, né, coisas erradas, mas procura se eliminar, não levar em consideração, está no caminho. Agora, aquele que está como diz, nos maus pensamentos, e o próprio texto diz, se compraz ou tem prazer, né, de estar com esses maus pensamentos, até quem sabe, né, procurando maneiras para realizá-los, procurando situações para realizá-los, esse tem muito ainda para se fazer. Então é a questão da nossa reflexão, né, que Joana sempre pede para cada um de nós. Em que ponto poderíamos estar segundo aquilo que o Evangelho fala para nós sobre nossos pensamentos, né? Sobre o bem e o mal dentro dos nossos pensamentos, porque só mesmo nós sabemos de nossos pensamentos. Ninguém sabe o pensamento de ninguém, ainda pelo menos. E por quê? Exatamente por essa questão do mal, descobrirmos o mal nos pensamentos dos outros, ou naquilo que está dentro de nós, ser absolutamente visível aos outros. Por isso que Deus faz tudo no seu tempo certo. Com o passar de tempo, os espíritos vão se comunicando pelo pensamento, né? Agora imaginem nós encarnados nos comunicando aqui por pensamento, tendo acesso aos pensamentos. Seria extremamente complicado. E o Evangelho sobre isso, sobre a qualidade e consequências do pensamento, termina, e é bom nós revisarmos pelo que ele diz, até para nós refletirmos onde que nós estamos, em que graduação podemos estar com relação àquilo que o Evangelho fala para nós sobre a qualidade e responsabilidade do pensamento. O final diz assim: em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito. Na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Como se diz, para toda situação, qualquer situação que ocorra, sempre existem agravantes e existem atenuantes. Então, dentro daquilo ou disso tudo que aqui o Evangelho nos diz, onde que nós estamos? Em que graduação? Nós não pensamos absolutamente de nada de mal com relação a outros, com relação a situações, em qualquer nível? Ou temos nossos pensamentos, mas lutamos e não os realizamos, né?
aí estamos caminhando para o progresso. Mas eu acredito que nenhum de nós tem aquele pensamento ruim e fica feliz por ter um pensamento ruim. Eu não acredito em nenhum de nós, todos nós que estamos aqui agora nesse instante, mesmo as pessoas, nossos amigos que vão ver rapidamente depois, que estejamos nisso. Ainda estamos em processo de crescimento, de aprendizado, apanhando muito, levando muitas chibatadas, vamos dizer assim, por nossos atos indevidos, nossos erros, nosso despreparo, às vezes irresponsabilidade, mas estamos caminhando. Então, todos nós, eu acredito ainda, tenhamos, hora ou outra, pensamentos meio, vamos dizer, atravessados, mas estamos lutando sim para vencê-los a todos. E esse é o caminho recomendado, esse é o caminho que nós precisamos seguir, conforme diz aqui o Evangelho, porque Deus leva em consideração todas as situações. E é onde foi dito, aquilo que para a nossa lei civil, humana, não é absolutamente nada, para a lei de Deus já é muito, e é bastante, e é comprometedor, com toda certeza. Então é isso, é o recado que o Evangelho nos dá hoje a respeito de nossos pensamentos, né? Que nós sempre estamos falando de nossos pensamentos. Criam, podem nos elevar ou podem nos prejudicar. Informações ruins, vamos refletir e refletir com serenidade, para que os nossos pensamentos não se percam e reajam irrefletidamente, né? E mais uns amigos, então, aqui, antes da nossa querida Joana de Ângeles. Vamos lá, subindo aqui, opa. Então, Lúcia Celim, Adelise Roland, Alzira Miranda, bem-vindo. Fábio Luiz de Oliveira, Rose Todero, a Denise Roland também, dando boa noite. Milton José Pinto, Aline Rodrigues, Fernando Palucci, todos os nossos queridos amigos. Então, dentro das possibilidades, que nem todos, toda hora, todo dia, né, podem ter disponibilidade nesse horário, que eu sei que não é dos melhores, todos nós sabemos, né, estar aqui, mas sempre uma alegria muito grande quando estão, e mesmo quando não estão, eu sei que em pensamento também estão querendo estar conosco, até para levar seu pensamento nas coisas boas que nosso Pai traz para nós. Vamos ver a Joana de Ângeles. Olha aqui, Joana de Ângeles, e também dando aqui a Débora Negrini também conosco, né, do nosso lar. Seja bem-vinda, viu, Débora? Um grande abraço. E a Joana de Ângeles hoje nos diz, na pergunta 37 do livro Joana de Ângeles Responde: como se manifesta e qual o roteiro do arrependimento? Então a gente já pode puxar, né, daquela puxadinha do Evangelho para cá, os nossos pensamentos que não estão lá muito equilibrados, a gente acaba pensando algumas coisas indevidas, e depois vem o arrependimento. Arrependimento até pelo pensamento, que Deus leva em consideração, claro, né? Porque eu fui pensar naquilo, onde me veio esse pensamento, né? Vem o arrependimento. E a Joana nos fala a respeito disso, né? Como se manifesta e qual o roteiro do arrependimento. E ela nos diz: o arrependimento sempre se manifesta na consciência em débito com a vida. A princípio, ele como a lembrança da falta cometida, de que já não se supunha sequer existir algum sinal. Posteriormente, a recordação do momento infeliz que se estabelece. Mais tarde, a ideia rediviva, dominante e, por fim, a obsessão do remorso avassaladora. Há pessoas que dizem: arrependo-me por não ter me vingado. Olha só, arrependo-me por não ter me vingado. Outros proferem: arrependo-me do bem que fiz. Em verdade, devemos arrepender-nos das más ações que cometemos, louvando sem cessar os momentos briosos do auxílio que dispensamos e agradecendo a Deus a oportunidade em que poderíamos ter ferido, mas não o fizemos. O ensejo da vingança, sem havermos descido a rampa da desgraça. A ocasião de negarmos o bem, tendo distendido a escudela da generosidade. Joana de Ângeles falando para nós
sobre o arrependimento. No livro Leis Morais da Vida, né, uma publicação, psicografia do Divaldo Franco. E veja quantas coisinhas bacanas, né, que ela nos diz a respeito do arrependimento. Que arrependimento, na realidade, é o quê? Como ela mesma diz, ele vai se manifestar quando a consciência está em débito com a nossa própria vida aqui. Quando nós temos a certeza que fizemos alguma coisa errada. E muitas vezes não temos aquela coragem, porque o nosso orgulho, nossa vaidade, o nosso egoísmo nos impede de chegar, se eventualmente prejudicamos alguém pelos pensamentos, através de atos, chegarmos para alguém, para a pessoa e pedirmos o perdão. Que nos tranquiliza e que para o outro também lá, perdoar ou não, dependendo de como se sentiu ofendido, é uma prerrogativa dele. Mas, de coração, quando o fazemos, isso nos dá a tranquilidade, a consciência de que erramos e nos arrependemos. E que serve de lição para que não façamos novamente, né? E ela nos diz na sequência, com relação ao arrependimento, no início parece que é uma lembrança de uma falta. Mas a sua consciência vai vendo que você fez um erro, que você prejudicou alguém. E se você não toma providência no sentido de restaurar a sua consciência, a paz na sua consciência, né, essa ideia, essa recordação vai se tornando para você um dilema muito grande que pode, eventualmente, ou quase certeza, te atrapalhar no teu dia a dia, na tua consciência, e isso é muito perturbador. E pior ainda, né, numa circunstância que, como foi dito aqui, pessoas que se arrependem por não ter se vingado, pessoas que se arrependem pelo bem que fez. Não vamos nem falar de questão de vingança, né, tão comprometedora que é. E já falamos muito. A outra, e arrepender do bem que se faz? Tem cabimento se arrepender do bem que se faz? E há pessoas que falam isso daí, sim. Arrepender do bem que fez. Então você não fez bem, né? Se você quer que o outro te elogie, que o outro te eleve, que o outro espalhe que você fez isso, que você fez aquilo, que você é uma pessoa boníssima, caridosa, como diz o próprio Evangelho, a tua recompensa está sendo recebida aí. Você não precisa ter mais recompensa espiritual, porque você está valorizando absolutamente as coisas do mundo que você está vivendo. Então a recompensa sua fica aqui. E você não fez no sentido exato da caridade, como nós bem sabemos. Então fazer a caridade esperando reconhecimento não é fazer a caridade, pelo contrário, é um egoísmo imenso que você tem, que você precisa ser elogiado e reconhecido por muitos, por algo que você fez. Então, arrepender-se do bem que se faz não tem sentido, né? Então, como do Joana nos diz, devemos arrepender sim das más ações que cometemos. Arrependermos-nos das más ações que nós cometemos, né? E louvando nosso Pai, nosso Criador, né, os movimentos que dispensamos, momentos de auxílio, sim. E mais, agradecer a Deus, como ela diz aqui, a oportunidade que poderíamos ter ferido, mas que não o fizemos, por nossas reflexões, por nossa serenidade que não o fizemos. E ela lista aqui, por exemplo, ensejo de vingança, né, sem descer a rampa da desgraça, a ocasião de negarmos o bem, né? E, muito ao contrário, temos colocado, como ela diz, aquele escudo da generosidade na frente, não deixando os maus pensamentos, os pensamentos ruins tomarem conta. Nossos pensamentos são nossa riqueza, podemos assim dizer. Agora, que tipo de riqueza nós devemos cultivar em nossos pensamentos? Né? Tem aqueles que gostam do brilho da generosidade, tem outros que preferem, né, a cor da ferrugem que vai corroendo aos poucos. Enfim, meus amigos, Joana de Ângeles coloca para nós essa situação e é realmente para reflexão, para pensarmos. O próprio Evangelho fala de nossos pensamentos, né, da qualidade de nossos pensamentos, e Joana de Ângeles então vem e nos fala sobre arrependimento quando fizemos algo de que nos arrependemos. Ou seja, nós só fazemos algo quando os nossos pensamentos
mandam que nós fazemos, para nós fazermos. E cabe a nós mesmos decidir, fazemos ou não fazemos. Porque tempo de arrependimento pode ser que não tenhamos também. É isso nosso encontro de hoje, trazendo então essas orientações do Evangelho, trazendo as orientações da Joana de Ângeles. Nós vamos para o encerramento, né? Lembrando então aqui do Nelson, né? Militello, da Adriana Lúcia de Souza, 15 anos de matrimônio, Deus abençoe. Aniversários da Nilza Guastali, Cido Camargo, Roberto, Tabata Machado. Lembrando então também dos sobrinhos, né, da Cacilda Cassiano, que estão com Covid, o rapaz que está em casa, mas esteve internado. Então, pensamentos positivos de amor para eles também e para todos aqueles que estão nesta situação, né? Para todos os nossos irmãos, para todos nós, porque necessitados todos nós somos em uma coisa ou outra. Então aqui também, antes agora, já que nós vamos começar, vamos também dar aqui as últimas entradas dos nossos amigos que aqui chegaram, né? Aqui então a Márcia Siqueira, agradecendo, imagina, vamos agradecer o Evangelho que existe, está aí, agradecer a Joana de Ângeles que está trazendo para nós boas orientações, não é, Márcia? Também o Ron de Magalhães aqui conosco, Roberto Arena de Rio Claro, grande abraço, Roberto, né? Edilmar José Bueno, boa noite, cheguei atrasado, não chegou não, o que importa é o pensamento, estava pensando no nosso encontro, já está mentalmente conosco, podem ficar absolutamente tranquilos. E dentro desses pensamentos que nós precisamos cultivá-los bem, vamos fazer nossa oração e nesse início então, meditar, relaxar, para deixar nossos pensamentos de amor fluírem pelo universo. Ouçamos e reflitamos. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et es nostra salve. Ad te clamamus, ex funes Filii, ad te suspiramus, gementis et plentis, in ac lacrimarum vali. Pai, querido Pai, Pai de todos nós, Pai de nosso amor, Pai de nossa vida, Pai de todas as estrelas, Pai do universo, Pai de toda a luz, Pai do amor, seus filhos todos aqui reunidos, tanto amam, tanto, e agradecem o dom da vida que sua misericórdia concedeu, para que todos nós pudéssemos estar neste mundo, espalhados por este mundo, espalhados pelo universo. Seus filhos, aqui neste mundo, encarnados, desencarnados, como estiverem, onde estiverem, todos levam seus louvores de amor a vós. Agradecendo o dom da vida, agradecendo por todos aqueles que estão em nossos dias, familiares, amigos, em nosso trabalho, em nossos lares abençoados, em todos os lugares deste mundo. Onde houver um filho teu amor está presente, nós sabemos. Por isso, querido Pai, nós os agradecemos. E nossos pensamentos nesses agradecimentos levam até vós nossa alegria por aqueles que aniversariam hoje. Aniversariam de nascimento, de casamento, de todas as situações, festejando mais um ano de luta e de vitórias e de aprendizado. Por todos os seus filhos que, abraçando o seu destino de luz, vêm ao mundo por seus abençoados pais. E por aqueles que nos deixam, querido Pai, especialmente vitimados pela Covid, sem um abraço, sem um toque na mão, que assim seja, sem um olhar amoroso de seus entes queridos. Sejam sempre como sabemos que são,
acolhidos com amor pelos Espíritos abençoados, santificados por vós, tranquilizando-os, levando-os para o bom caminho, o caminho da eternidade. Agradecemos, Senhor, por nossas famílias, por todos nós. Abençoai-nos a todos para que o entendimento se faça, para que possamos juntos crescer no amor, crescer em vós, crescer no caminho do amor, da paz, dos bons e felizes pensamentos. E pedimos, Senhor, pelos dirigentes de todos os lugares deste mundo, para que olhem com carinho, com amor, para o povo de que tem a responsabilidade. Tocai o Senhor com seu amor, para que o egoísmo, para que a vaidade possam ser eliminadas de todos. Nós os agradecemos, ó Pai. Agradecemos o carinho por nós, agora e sempre. E levamos a vós, Senhor, querido Pai, o amor, o pensamento feliz de agradecimento neste Pai Nosso, quando assim dizemos a vós. Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai do nosso caminho tudo o que seja contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para com todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá aos cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário. Que vá também aos hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados, aos hospitais onde muitos choram e sofrem pela falta de uma palavra amiga. Vá também aos prostíbulos e erga todas aquelas que caíram, tangidas pela fome e pela miséria, dando-lhes apoio e fé. E chega até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Pai, tende piedade para com os órfãos e as viúvas, e para com todos aqueles que até agora não tiveram um pedaço de pão. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e com todos. Que assim seja, porque vosso é o reino, o louvor e a glória para todos sempre, ó Pai. Nós lhe louvamos, bendizemos e vos pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita e amorosa esteja sempre conosco. Esteja sempre em nossos lares. Esteja sempre com todos aqueles que para nossos lares vêm trazendo e levando o seu amor, com todos os seus filhos em todos os lugares de seu universo. Obrigado, querido Pai. Obrigado, querido Mestre Jesus. Obrigado, querida Mãe. Nós vos louvamos, vos bendizemos por toda a eternidade, porque vosso amor para nós é infinito. E em vosso amor vos apoiamos e os trazemos dentro de nosso coração. Que assim seja. Aleluia. Para todos sempre. Por isso, meus queridos amigos, como é bom, né, podermos estar juntos e levar nossos pensamentos àqueles que precisam, né? Assim como todos nós também precisamos, somos necessitados. E é uma alegria muito grande estar com vocês. E também vamos aproveitando aqui, registrando o pessoal que chegou também, claro. Aqui nós temos também aqui a Poliana, né, o Milton José Pinto dando boa noite. Meus queridos amigos, uma alegria muito grande vocês estarem conosco nesta sexta-feira, onde nós estamos encerrando a semana, né? Encerrando a semana, amanhã, sábado, domingo, um final de semana com toda a tranquilidade, todo o amor, toda a paz possível e imaginável para todos vocês, para todos nós, né? Porque é isso que nós precisamos no nosso dia, um pouquinho de paz, cultivar a paz com bons pensamentos, que não tem como estar em paz com pensamentos alterados. Por isso sempre a reflexão, para que possamos ter os melhores atos, né? Então quero deixar para vocês um beijo muito grande, beijão,
Um abraço muito grande, a Célia que aqui está também, desejando a todos muita paz, uma noite de tranquilidade, um fim de semana brilhante. E como sempre, meus amigos, não é? Como sempre, que a paz seja convosco. Até amanhã, fiquem bem, sempre, sempre, na paz de Deus. Tchau.